Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar sobre a transposição literária, que ela é muito necessária para quando a gente vai usar aí uma história literária, uma obra aí de um autor, para contar essa história. Então, a gente precisa necessariamente transpor. Por quê? Porque uma obra literária, quando você pega ela, pega o texto e lê, você obedece toda a relação que existe no texto, todas as palavras que estão ali escritas. Você vai obedecer exatamente ali conforme a língua. Você vai obedecer todas as palavras, as pontuações. Você vai seguir com fidelidade aquele texto. Agora, já na obra oralizada, já te permite aí você usar do seu coloquial, da maneira como você se coloca, como você fala, usando aí seus vícios de linguagem, suas pausas. Por exemplo, quando você lê ali para a criança, e quando a gente vai falar, a gente fala para criança, não é? A gente usa abreviações de palavras, né? Vai abreviando conforme também a nossa fala, né? Cultural, regional, e, enfim. Então é necessário que a gente pegue aquele texto e a gente trabalhe ele um pouquinho. E, e eu vou dar algumas dicas para quem perguntou qual seria a maneira mais fácil. Para quem não tem o costume, só vai ler o texto e não tem uma facilidade para organizar na mente a estrutura daquele texto para você contar aquela história, você pode aí separar. Primeiramente, você vai ler quantas vezes for preciso para você entender aquela história, o texto, os personagens, como eles são, as características deles. E aí você cria um roteiro, você começa a estruturar a sua narrativa, destacando os pontos principais que existem ali e as emoções que estão envolvidas também, que você pode trabalhar isso, né? Através quando eu falo aí das emoções, são os sentimentos mesmo, onde envolve a maior alegria, você pode buscar a surpresa, o mistério, se existe a raiva, se existe pontos de tristeza, e aí você vai buscando tudo isso para você dar ênfase nessas determinadas situações que envolve no texto. Então você estrutura bem essa narrativa, destacando esses pontos, essas emoções. Você pode usar e abusar da voz e do corpo, entonando, criando seus ritmos, a linguagem corporal é aquilo que eu falo, o corpo fala, o corpo ele reage, então você vai, claro, de uma forma coerente, né? Ele tem que reagir de acordo com aquilo que você está falando, para não ficar arbitrário. Na narrativa oral, a gente buscando mesmo a fala e performar através dessas narrativas para se comunicar e até mesmo para contar numa palestra o que for, um seminário, tudo que você deseja aí quebrar o gelo e contar essa história, é importante você criar essa coerência, né, harmônica, para que fique tudo muito orgânico, né? Então você pode usar a sua voz, o seu corpo, cria essa estrutura desse texto, mas na sua mente, para que seja transposto para a sua narrativa, tá? E interaja com o público, porque a empatia, a sua simpatia, ela vai se dar ali no palco da sua história, através da sua interação, da sua comunicação com o público. É isso. Um grande abraço e até a próxima história.